Bom dia! Terça-feira começando, né? Tivemos um devocional aí, começando na Palavra de Deus. Que bênção, né? Poder estar na sua companhia. Quero te agradecer já por abrir a porta da sua casa e podermos ter esse momento de comunhão juntos e principalmente de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é o primeiro tema da série que nós estreamos ontem sobre heróis da fé. E, gente, posso falar, só de fazer o roteiro, preparar esse programa, já falou muito ao meu coração e eu espero, diante de Deus, que esse programa fale muito ao seu coração também, tá bom? Antes, quero já dar bom dia para você que está tomando seu cafezinho aí, já dei bom dia, está tomando, já tomou, vai tomar, né? Bom apetite, que possa ser o alimento físico e também junto com o espiritual, né? Para a gente meditar na palavra de Deus. E antes eu quero só lembrar você, antes da gente começar a falar no assunto do tema de hoje, que o EAD Mackenzie está a 1000 aqui no Polo EAD Pinheiros aqui. E hoje a gente quer mostrar um vídeo para você que está pensando no seu futuro, né, planejar sua carreira e ainda ajudar em missões. Se liga nesse vídeo, vamos assistir junto que daqui a pouco a gente já começa a falar no tema. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí que oportunidade para você estudar, planejar seu futuro, ter uma carreira e ainda ajudar com missões e os preços, né, gente? Fala sério, oportunidade. Aí quem sabe você que estava orando, pedindo, né, esperando, tá aí a oportunidade para você. E olha só, a gente andou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros porque a gente quer saber o que as pessoas pensam, né? E nós perguntamos sobre personagens da Bíblia, perguntamos sobre Moisés e vamos assistir o que as pessoas responderam. Vamos ver. Moisés, ele me inspira muito porque ele tem uma característica que é a confiança. Para você ter uma pessoa que vê um mar na frente e todo um exército atrás, tem que ter muita confiança em Deus. Isso eu admiro nele, né? E principalmente o fato dele ser um libertador. Então é isso, confiança e libertador. São duas características excelentes que eu invejo, uma inveja santa. Olha, eu admiro a coragem de Moisés de conduzir o povo por tantos anos, né, em direção à Terra Prometida.
Coragem, confiança, né? São duas palavrinhas que mexem muito com a gente e que a gente precisa, a gente deseja, né? E Moisés é um grande exemplo nisso. Entre outras tantas características que Moisés, né, nos inspira, nos incentiva a melhorar, né? Olha só, vou ler um versículo que diz assim, presta atenção. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Aí, a passagem de Hebreus 11, 23 a 29, que nós podemos muito bem tirar muitas lições sobre a fé de Moisés e tantas outras coisas, né? Moisés é o pai da nação de Israel, mais um escolhido pelo autor da carta de Hebreus como um exemplo de fé, já que a nossa série tem falado aí, né, dos heróis da fé. O autor da carta de Hebreus estava escrevendo para os judeus, os judeus estavam bem familiarizados com o Antigo Testamento, né? E dividir a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos é um bom método para a gente prestar alguma atenção em algumas coisas, né? Ele nasce adotado pela filha de Faraó, os primeiros 40 anos, né? Ele nasce adotado pela filha de Faraó, educado com toda a ciência, e aos 40 anos, a segunda fase da sua vida, ele decide visitar os irmãos israelitas, mata um egípcio, foge do Egito e vai ao deserto em Midian, onde se torna um genro de um sacerdote chamado Jetro e se casa com uma de suas filhas, e durante mais 40 anos Moisés apacentava ovelhas no deserto. Depois, com 80 anos, Deus lhe aparece numa sarça ardente e chama para ir o Egito libertar o seu povo. Moisés não quer ir, e Deus finalmente convence. Moisés vai e com grande poder e autoridade ele tira o povo do Egito. É nesse período que temos um relato das 10 pragas que vieram sobre os egípcios, né? Mas também o endurecimento de Faraó, que não queria deixar o povo ir. Mas finalmente Moisés sai com os israelitas do Egito, atravessa o Mar Vermelho e durante 40 anos peregrinam e viajam nos desertos até chegarem às margens da Terra Prometida, onde Moisés morre com 120 anos. Essa é a história de Moisés, né? E agora nós vamos falar sobre os heróis da fé. E para falar dos heróis da fé, nós convidamos um pastor muito especial, muito querido, sempre é, né? Nossos convidados sempre são muito especiais, escolhidos a Deus com muito carinho aqui para trazer esse conteúdo, né? Com muita sabedoria, usados por Deus. E nós convidamos o reverendo Homer Cardoso, que estudou missiologia na instituição de ensino CPAJ, é o Centro Presbiteriano Andrew Jumper, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que nós falamos há pouco. Ele estudou também no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller e possui mestrado em Teologia Pastoral. Reverendo Homer é diretor no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro seminário teológico no Brasil, né? E o seminário Simonton, né? Foi o primeiro seminário teológico no Brasil. E o pastor é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero dar bom dia para o pastor Homer. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Prazer estar com vocês nessa manhã, trabalhando esse tema e esse personagem tão apaixonante, empolgante, inspirador para a nossa vida. É uma alegria grande poder estar com vocês.
Que bênção, pastor. Alegria nossa, prazer, uma honra recebê-lo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E queria que o senhor falasse um pouco por que é importante a gente falar dos heróis da fé e depois a gente entra no assunto de Moisés aí. É muito interessante, né, esse tema que, na verdade, ele é abordado lá em Hebreus, né, quando fala de herói, né, porque se a gente olhar bem hoje, nos dias, quais são os temas que mais nos levam ao cinema, a inspiração de criança, exatamente a ideia de heróis, né? E a gente, quando pensa em heroísmo, a gente pensa em algo, assim, sobrenatural, em termos de força, em termos de poder, em termos de tantas coisas. E é legal o autor, né, quem escreveu Hebreus, dizer que a fé produz os seus heróis. E, de fato, os únicos heróis verdadeiros que a gente encontra são esses da fé, que são pessoas, assim, não tiveram poderes, não tiveram capacitações sobrenaturais, mas nas mãos Deus fizeram, vamos usar, a sua vida se tornou sobrenatural nos exemplos deixados. É muito interessante que o herói, que é citado aí, o herói da fé, ele é um modelo para nós, mas nós também podemos ser esses heróis da fé dentro da visão bíblica, né? Eu gosto muito quando o Tiago diz que Elias era homem como nós, e depois destaca o que esse homem fez nas mãos do Senhor, né? Então, tem esse aspecto inspirador, claro, e, acima de tudo, a certeza de que nas mãos de Deus nós somos diferentes, somos especiais. Maravilhoso começar com essa mensagem, que presente de Deus, né? Porque ontem nós falamos também, quando abrimos essa série, né, pastor, que exatamente isso, né? São referências para que possamos ser iguais. A maior referência que é Cristo, né? E perfeito, muito bem colocado, já abre com uma esperança aí para nós, né? Moisés tem tantas lições para nos dar, né? É muito gostoso poder pensar, refletir sobre isso. E eu queria que o senhor comentasse com a gente por que Moisés é um exemplo de herói de fé, pastor. Olha, nós tivemos aqui na Igreja Presbiteriana das Américas, né? Trabalho aqui junto com o reverendo J.R. Vargas. Nós temos um trabalho toda segunda-feira chamado Segundas da Palavra. E a gente começou desde Gênesis a estudar a Bíblia, já tem cerca de 3 anos e meio, estamos hoje em Samuel. E quando a gente chegou, foram 2 anos e meio estudando, 2 anos estudando Moisés. E nessa oportunidade que a gente tem de esmiuçar o personagem, tentar conhecê-lo na sua... vamos usar uma palavra dentro do que temos, né? Conhecendo a sua intimidade, a gente se apaixona por Moisés, primeiro pela sua altíssima competência e, ao mesmo tempo, Deus não usar a sua competência. Deus preparou Moisés e tirou de Moisés tudo o que poderia fazer ele orgulho e deixou em Moisés apenas, vamos dizer, o outro lado, né? A profunda angústia, o Moisés que estava no palácio, daqueles 40 primeiros anos que você citou, poderíamos dizer que era o homem mais competente do mundo. Mas aquele Moisés de Midian, ele se tornou o mais incompetente do mundo. Né? Ele mostra esses dois extremos. E nesses dois extremos, Deus o chama para mostrar para nós de uma forma muito singular que Deus pode usar qualquer um para fazer algo acima até mesmo da nossa capacidade, né? É muito interessante quando a gente usa a palavra heróis da fé, a gente pensa, será que a gente pode fazer o mesmo que Moisés? Então a gente já imagina abrir o Mar Vermelho, ver uma montanha pegando fogo, transformar águas amargas em águas saudáveis, ver o maná cair do céu. Mas, na verdade, como Moisés significa acreditar no poder de Deus e ser usado, apesar das nossas competências e das nossas incompetências, da mesma forma que Moisés foi. Se Deus quiser fazer sinais, Ele fará. Mas o que somos chamados a ser a fazer é relacionar com Deus como Moisés relacionou. Exatamente. E
como tende a vir esses pensamentos de que a gente não consegue, de que a gente não pode, né, diariamente, né? A gente tem tendência a pensar mais coisas ruins do que acreditar nas promessas do Senhor, né? A gente tem que forçar, né, pastor? É impressionante. E pegando esse exemplo de ousadia, eu queria falar em Joquebede, né? A mãe dele que ousou salvar, lutar pela vida do filho ainda pequeno. Eu queria que o senhor falasse, assim, para as mães que estão assistindo Manhã IPP, como que elas podem aprender com Joquebede, né, a mãe de Moisés, nesses primeiros registros da vida do filho, né? É uma história tão linda. Olha, Joquebede tem muito para ensinar para as mães de hoje, É, mais até do que daquela época, né? é, Imagina que naquela época Joquebede teve um filho e é interessante que a palavra que é usada é que ela achou o menino formoso, né? é. O bebê nasceu e foi bonito, essa é a ideia mesmo, aos olhos dela. E ela, no impulso materno, tentou proteger seu filho. E proteger seria escondê-lo. Eu fico pensando aquele período ali de 3 meses que ela esconde Moisés, o que ela deve ter feito para que ele fosse de fato protegido, né? Eu fico imaginando que já viu algum bebê que não gosta de chorar? Se ele é denunciado, né? Ele não ele não pode, ela não pode mostrar para ninguém, mas então nós temos ali primeiro o aspecto materno e o aspecto protetor. Ela é uma mãe que está disposta a todos os sacrifícios para proteger seu filho. Agora, chega uma fase da vida dessa criança formosa que ela protege a unhas e dentes, em que ela não tem mais como proteger. E ela precisa colocar essa criança no rio. Apesar de todo o cuidado de Miriam caminhar junto, de ter até aquele direcionamento, eu creio que a cestinha onde Moisés estava não caiu por acaso onde estava a princesa. Eu creio que ali havia uma certa estratégia de direcionar e esperar em Deus. Ou seja, Joquebede ela nos ensina que ela não jogou o filho no mundo. Ela protegeu com a missão de ser mãe, mas na hora em que precisou abrir mão do filho, ela direcionou ele para que o propósito de Deus se realizasse na vida do seu filho. Né? E vai um pouco mais, porque aquela filha, a princesa resgata Moisés, e ela vê agora que tem a chance de cuidar dele, porque Miriam traz para ela receber um salário para cuidar do seu filho. Ela não cuida para ter a propriedade do filho de volta. Ela cuida para entender que a missão de Deus tem que seguir na vida dele. Nossa. Então eu creio que os 3 grandes aspectos que uma mãe precisa ter com o exemplo de Joquebede. Primeiro é o zelo protetor. Saber que Deus lhe deu o filho para você proteger. Olha. Segundo é o cuidado para saber que o filho é do Senhor e não seu. Então, na hora certa, ele tem que ser entregue para ser cuidado pelo Senhor. E o terceiro seria a alegria de cumprir o seu papel. Lembrando que o papel não está vinculado ao filho, mas ao Senhor que te deu o filho. Né? E que alegria ela deve ter quando ele completou 40 anos, né? E quis visitar os seus irmãos. Né? Essa deve ter sido a coroa do investimento na vida de Joquebede. E como a gente pode meditar sobre isso, né, pastor? Porque a gente tem uma tendência de pegar o controle todo na nossa mão, de tomar um filho que é nosso, de cuidar, às vezes, querer dominar tudo, né? As mulheres também, às vezes, são donas de casa, ou cuidar dos filhos. Que mensagem que a gente pode refletir todos os dias da nossa vida, lembrar dessa história, para que possamos permanecer, né, heroínas na fé no dia a dia também, né? Sabe, Lídia, eu penso assim que a fase da infância ela começa a passar quando a criança ela começa a desvincular-se dos pais. Ela começa a dar mais valor para os amigos do que para os pais. E aí ela entrou naquela fase gostosa da vida chamada adolescência, que alguns dizem que é aborrecência. Eu digo, é adolescência se os amigos forem bons. É aborrecência se os amigos forem maus. Então esse direcionamento ele tem que
ele tem que ser feito com cuidado, mas a gente precisa entender que esse vínculo aos amigos que começa a surgir, ele exige que nós, pais, mudemos o nosso comportamento também. Deixar de ser o pai protetor para ser o pai amigo, deixar de ser a mãe que é como aquela galinha que está cuidando dos pintinhos debaixo das suas asas, né? Essa figura é bíblica. E Deus diz que muitas vezes tentou agir assim com Israel. Por quê? Porque Israel agia como criança. Mas quando ela começa a ter liberdade, ela abre as asas e começa a soltá-lo, mas fica por perto, porque ainda é o refúgio, ainda é o socorro. Então ela deixa de ter o papel de proteção e passa a ter o papel de amiga, né? E como amiga está sempre acessível para ouvir as angústias, os problemas. Agora, vai chegar a fase da vida em que ela vai deixar os amigos e vai seguir sua carreira, vai seguir seus propósitos, então ela volta para uma certa individualidade e ela vai ver os amigos verdadeiros se mantendo e os outros indo embora. E como é que ela tem que ver os pais? É aí que entra aquela famosa figura, né? O pai e a mãe que são os heróis da sua vida, porque passaram com eles todas essas fases iniciais. Uau! Né? Eu acho que isso é muito importante. E Joquebede vive isso. Ela protegeu, ela foi a amiga do outro tempo, né? Que ela não era mais a mãe que estava cuidando, mas ela a ama e cuidava de Moisés até ele ir para o palácio. E no final ela se torna a heroína com quem Moisés ainda quer conviver, né? É, exatamente, que coisa linda refletir dessa forma. E importante também não retardar, né, essa postura diante de Deus, essa confiança, descansar no Senhor, né? Ontem o pastor tocou 3 pontos que para a gente ter fé, a gente primeiro precisa conhecer, né? Depois precisa confiar, né? Dar essa credibilidade, essa confiança, acreditar realmente, né? Esqueci a palavra, mas é confiar mesmo naquilo que a gente está aprendendo. E a terceira é descansar, né, no Senhor. Então, é se entregar verdadeiramente, 100%. Então, quanto mais retardar, às vezes a gente fica, né, atrasando. Não sei se eu estiver errada, me corrige, mas é aquilo que Deus quer fazer. Então, quanto mais confiar, mais as coisas vão fluir, né, de Deus, assim. Com certeza. O pastor, e tem uma questão muito importante da vida de Moisés, que quando ele recebeu um chamado, ele deu várias desculpas, né? A falta de credibilidade, a gente vê ali, e a gente faz isso muitas vezes, falta de credibilidade, também deu desculpa que ele não sabia falar direito. Eu queria que o senhor comentasse como que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar de lição disso, e se a gente também acaba fazendo isso com Deus, dando desculpa para o trabalho que Deus vem nos chamando a fazer. É o que a gente mais gosta de fazer, né? Aliás, é interessante que Moisés, quando conversa com Deus, ele expressa aquela mesma fé na vinda de um libertador que Eva demonstra quando nasce seu primeiro filho, né? Quando ela diz adquirir um varão com o auxílio do Senhor, ela está ali ligando diretamente a figura daquele descendente que viria e restauraria o ambiente do Éden, né? Ou seja, restauraria a comunhão com Deus sem o sofrimento, sem a angústia. Então, quando Deus chama Moisés lá na sarça, ele sabe da luta do seu povo e ele tenta fugir disso de tudo quanto é forma. E no momento ele diz assim, envia aquele que há de ir, menos a mim. Ou seja, qualquer pessoa é melhor do que eu. Eu creio que o primeiro aspecto de Moisés aí é que, na verdade, ele fez o trabalho, mas ele nunca se sentiu alguém competente ou capaz para o que estava fazendo. Esse é o sentimento dele. No dia de Moisés, se perguntasse para ele assim, Moisés, você se sente competente para continuar liderando o povo? Ele diria, não, não. Então, assim, dizer-se ou sentir-se incompetente, incapaz, achar que não tem dons, achar que tem dificuldades, achar que qualquer outro pode ser melhor, não é um problema. Não é um problema, né? Mas é muito interessante que quanto mais desculpas nós oferecemos a Deus,
mais nós somos convocados para o trabalho, por uma visão muito simples. Deus não é um patrão que está procurando bons empregados para trabalharem para Ele. Deus é um pai que está preocupado em fazer com que seus filhos sejam bons trabalhadores. Então, se a gente fosse um pouquinho mais esperto, a gente diria, para fugir do trabalho, a gente diria assim, não, isso daí eu sei fazer. Porque quando a gente diz assim, eu não sei fazer, Deus diz para a gente, vem cá que eu vou te ensinar. E a gente vê isso fazendo com Moisés, né? Não, você não é competente. Que isso? Eu te preparei 40 anos no Egito. Como é que você pode dizer que não tem competência? Ah, mas eu não sei falar. Eu vou trazer o seu irmão para poder falar por você. Ah, mas eu não tenho poder. Olha, eu vou te dar um poder especial aqui. Joga a vara no chão que você vai ver que ela vai virar serpente. Agora pega aquela vara. Ou seja, cada vez que ele arrumava uma desculpa, Deus mostrava uma solução. Porque como pai, ele quer que o seu filho seja o melhor. Então, assim, ficamos numa situação complicada, né? Porque se dissermos, não, eu sei fazer, Deus diz, então faça. Se dissermos, não sei fazer, ele diz, eu te ensino, eu caminho com você e você vai fazer. O que não tem opção é não fazer. Perfeito. Mas, pastor, como discernir aí, por exemplo, se a gente está agindo de acordo com a vontade de Deus, né? Ou não, porque é até. Como é que eu vou colocar isso em palavras? Porque assim. Deus pode estar falando, de qualquer forma, Deus vai agir na vida da pessoa, mesmo se ela disser não, 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 independente, Deus vai agir. Eu queria também olhar por outro ponto, de não da pessoa não ficar assim, vou ficar aqui sem fazer nada, porque se for de Deus vai acontecer. Como que funciona para a gente não confundir isso, ter um discernimento sábio? Olha, essa pergunta é aquela pergunta com a resposta dificílima, né? Não é? Porque vamos imaginar a seguinte cena. É uma cena que eu contemplei uma certa vez quando eu estava em Campinas, né? A gente estava num restaurante e na época, na hora do almoço, uma pessoa foi atropelada em frente ao restaurante. Em Nossa. frente ao restaurante. E assim, a pessoa caiu no chão e ali estavam várias pessoas. A pergunta é, quem vai socorrê-la? E chamou a atenção, estava o reverendo Sérgio, né, da PMT, na hora, a gente olhando a situação, na nossa frente uma jovem, né, se levantou, uma jovem senhora se levantou, tinha acabado de chegar a comida dela, acabado de chegar, ela se levantou, saiu, foi lá ao encontro da pessoa, se apresentou como médica, cuidou até a chegada do SAMU, né? E após ela voltou, e quando voltou, a mesa dela estava vazia, já tinham tirado a comida e tudo, né? Chamou o garçom de novo, o garçom pediu para esperar um pouquinho, e o dono do restaurante trouxe uma refeição novinha que ele tinha acabado de fazer em reconhecimento ao trabalho que ela fez. Perceba bem, naquele momento, por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento, qualquer pessoa que tentasse ajudar, mas não tivesse um conhecimento mínimo para ser o socorrista, iria atrapalhar muito mais. Então, por que ela se levantou voluntariamente? Porque ela sabia que ela foi formada para aquilo, né? Ela sabia que era responsabilidade dela. Ela poderia tranquilamente, como talvez vamos dizer que tenha outros ali que resolveram se omitir. Por outro lado, eu quero destacar o papel do garçom e do dono daquele restaurante. Porque quando eles perceberam que ela cumpriu o seu papel para socorrer alguém ferido na rua, eles também cumpriram o seu papel percebendo que ela não iria comer a comida velha, né? Então eles recolheram e depois trouxeram um prato novo para ela. O que eu quero dizer? Cada um sabe o céu. Cada um sabe pelos dons que Deus lhe deu. Uau. Cada um sabe. E eu gosto de dizer que o nosso coração às vezes fica com aquela vontade tremenda de fazer, mas com medo. Ou às vezes fugindo mesmo. Então a vontade de Deus, ela não deixa dúvidas no nosso coração. A única certeza que temos é que a gente sabe que deve fazer, mas foge. É diferente de quando a gente não tem
esse chamado, esse dom. Vou colocar um exemplo, né? Tem pessoas que cantam e tocam maravilhosamente bem. E de vez em quando eu até brinco com o pessoal do louvor aqui, né? Que num determinado dia eu vou para a bateria e ele vai pregar. E a gente já sabe que vai ter um problema seríssimo, talvez na bateria muito pior do que no púlpito, né? Mas a realidade é que nós sabemos aonde devemos nos oferecer. E é claro, às vezes não temos, quando comparamos com outra pessoa, nós nos sentimos inferiorizados, mas aquele trabalho é nosso. Quando eu era seminarista ainda, eu aprendi a tocar violão e tenho uma técnica até hoje. Eu chego e pergunto: existe alguém que toca? E quando todos reconhecem, dizem que ninguém toca, então eu vou tocar porque eu tenho certeza que eu sou o melhor, né? É a única condição, que se tiver qualquer um que toca, ele já é melhor que eu. Então, eu não posso esconder o fato de que, mal ou bem, eu posso usar aquilo para serviço do Senhor, né? Agora, se eu comparar, eu vou dizer: eu não posso tocar porque ninguém, não consigo tocar igual o João Alexandre, né? Então, meu Deus do céu, ninguém vai conseguir, né? Mas é muito lindo isso que o senhor colocou dos dons e como acontece, né? Para a gente ver que é Deus que faz, né, pastor? É Deus que faz, não somos nós que fazemos nada. E como na hora certa, que nem ali, a hora que precisou, né? Ela estava ali, Deus prepara tudo, né? Com o cuidado dele, nos detalhes, né? É muito interessante de ver isso. Que exemplo. E Moisés, pastor, a gente vê assim que mesmo com todas as limitações dele, Deus o convocou, né, para libertar o povo do Egito. E eu sei que a gente já pincelou aí, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco para aquelas pessoas que se sentem muito limitadas a cumprir, a fazer, às vezes, coisas grandes que Deus tem chamados para elas fazer e que às vezes nem dá para ver que é grande, né? Porque ele vai, fala primeiro, põe o pé, nem enxerga, né? Eu sempre digo que Deus não mostra o caminho todo, que ele mostra o próximo passo, né? Mas, assim, pessoas que se sentem Uhum. muito limitadas a fazer coisas talvez grandiosas que Deus tem na vida delas. É muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala de limites, a gente tem que perguntar em quem você confia, É. né? Então, vamos lá, você confia em você mesmo ou você confia no Deus que te chamou? Porque quando nós olhamos para os nossos limites, a melhor coisa para fazer é desistir de tudo mesmo, porque a gente realmente não tem capacidade para nada. Uhum. Essa parte, quando a gente estava estudando sobre Moisés aqui na igreja, ela mexeu muito comigo e com todo o nosso time, né? Porque todos os momentos que a gente via Moisés sendo confrontado, ele simplesmente dava razão para a pessoa que o confrontava. E vamos pegar, por exemplo, né, quando Datã, Coré e Abirão questionaram por que Deus só fala através de Moisés, e Moisés diz assim: olha, faz o seguinte, se preparem para amanhã, tragam seus incensários, orem, façam seus sacrifícios, e nós vamos nos colocar diante de Deus. E Deus dirá a vontade dele. O que Moisés está dizendo para eles ali? Vocês estão se sentindo totalmente capacitados. Eu me sinto limitado. Então vamos ver se Deus quer usar os que se sentem capazes ou se Deus quer usar essa pessoa ilimitada. Mas Olha. no contexto dá quase uma ideia de que Moisés está dizendo assim: Deus, eu vou fazer uma oração pedindo para o Senhor passar isso para eles. Aham. É o pedido desde o início. Olha, tomara que eles estejam com razão. Não esqueça que o próprio Arão e Miriam questionaram a autoridade de Moisés. É. E como é que a gente vê Moisés? Vê Moisés implorando depois para Deus perdoar a sua irmã, porque ela estava com lepra e não se levanta. Então, assim, não é questão do nosso limite. Limitados todos somos. Mas em quem confiamos? Porque se confiamos em nós, confiamos nos nossos limites. Mas se confiamos em Deus, confiamos em quem não tem limite, né? Fé, a confiança nele,
é para os nossos limites não serem empecilhos diante de tudo aquilo que Deus está para fazer. Ou será que a gente acredita que Josué tinha o poder de derrubar muralhas? Né? Isso é só nas historinhas, nos filmes de heróis, né? O herói na Bíblia é aquele que ouve a voz de Deus, grita, e ele grita. E depois ele abre os olhos. Olha o que aconteceu! Que grito poderoso! Não, Deus poderoso, que faz a obra só pela obediência, com todos os nossos limites. Né? Que coisa linda, exatamente, exatamente. Pastor, e tem uma questão aqui interessante que a Gláucia falou. Será que teve medo da missão? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se a fé, se a gente consegue sentir medo às vezes, mesmo tendo fé, ou se um anula o outro, se não, se é possível ter medo durante a missão? Olha, eu tenho uma teoria bem maluca aí. Eu acho que o medo, ele está mais ligado ao sucesso da missão do que à coragem. Olha que interessante, né? Concordo. Vamos imaginar o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então vou dizer assim, eu não vou ter medo? Não, não. Ele diz assim, eu estou morrendo de medo de atravessar esse vale. Mas eu digo para mim mesmo que tem uma razão para não ser vencido pelo medo. Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Tu unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Observe bem, ele não está dizendo que tem coragem, que tirou o medo. A coragem, ela nos enfraquece. Aliás, eu gosto de vez em quando de ver alguns artigos na internet, tem um que diz essas frases de impacto, né? A pessoa disse assim, quais são as frases mais ditas antes da pessoa morrer? E a gente pensa tanta coisa, né? E aí tem uma série de frases do tipo assim, vai dar tempo. Não morde. A última frase que ele disse antes de morrer foi, não morde. Né? A última frase é, pode pular. Quer dizer, a gente imagina coisas, são frases de pessoas corajosas, né? Pessoas que arriscam acreditando que a sua coragem, não, olha, vai dar tempo de atravessar a rua, corre que dá certo, ou pode enfrentar esse cão bravo que ele não morde, não. Então, assim, o corajoso é o que está mais próximo do fracasso. O medroso, ele pode fracassar porque não tem coragem de ir em frente, ou ele pode descansar no Senhor. Olha aquelas palavras, né, da fé. Conhecer, confiar e descansar. Descansar no Senhor, porque no Senhor a gente tem coragem, olha eu usando, por ter medo a gente tem coragem de atravessar o vale. Por quê? Porque confiamos no Senhor. Tira o Senhor da história, fica só o corajoso. Ele vai encarar o vale e vai morrer. Olha aí, gostei demais. Eu concordo também, plenamente. Muito bom, pastor. Ô, pastor, tem umas perguntas interessantes ainda sobre intimidade, sobre ouvir a voz de Deus, mas antes, eu quero só dar um recadinho para quem está em casa, que essa programação toda, especial, preparada por Deus, que nós cremos nisso, ela está à disposição no canal da IPP Play, que é o novo canal, e eu queria mostrar para as pessoas que estão em casa, pastor, rapidinho, a gente já volta falando sobre ouvir a voz de Deus também, que é interessante, que Moisés ouviu, né? Vamos só assistir um vídeo sobre o IPP Play, o novo canal da IPP TV. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV?
Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, coisa boa. Então não tem desculpa, perdeu o programa? Aí estão todos disponíveis no IPP Play. Já se inscreve no canal e já ativa o sininho, né, pastor? Muito bom poder ter esse conteúdo disponível, né? Penso. Pastor, é muito gostoso, a gente sempre quer ouvir a voz de Deus, né? E Moisés, ele era sensível, ouvia, Deus falava, a gente vê lá em Números, Deus falando com ele em Números, né? Conduzindo aquele povo, né? Difícil no deserto, e Deus conduzindo lá, falando com Moisés. Que vontade, né? Acho que todo mundo deseja isso, né? E como que o senhor pode comentar um pouquinho pra gente sobre a intimidade de Moisés com Deus? A gente já falou dos temores, das limitações, mas agora ele tinha muita intimidade com Deus. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, que eu desejo mesmo também, falo por mim. E queria que o senhor comentasse isso. Como que a gente pode ter essa intimidade hoje com Deus? Lídia, e é um tema extremamente relevante para hoje, né? Porque parece que intimidade é uma palavra, ela está entrando num vocabulário de palavras desnecessárias ou que perderam seu sentido. Tem um vídeo do Zygmunt Bauman que ele questiona uma pessoa que falou para ele que de um dia para o outro conseguiu mais de 3 mil amigos, fazer mais de 3 mil amigos. Aí ele questionou a palavra amigo, disse assim: na minha época, amigo era uma coisa muito mais profunda do que hoje. Ele falou: na minha vida de quase 90 anos, se eu tenho 5 amigos, talvez são muitos. E hoje se faz 1.000 amigos em um dia, dependendo do nome que você tem. Por quê? Porque amigo hoje se tornou um clique e não uma história. Intimidade, muitas vezes, a gente acredita que se consegue da mesma forma. É muito legal, né? Porque às vezes hoje você encontra pessoas que você segue nas redes sociais, e quando você começa a conversar com essas pessoas, parece que você sabe tudo da vida deles. Então você acha que tem intimidade. Quando se fala de intimidade no tempo de Moisés, é preciso saber quem é quem, né, nessa relação. Nós precisamos entender que a intimidade começa nos papéis que são desenvolvidos. E a intimidade é algo que se adquire com o tempo, com a relação. A gente pode dizer que Moisés, a gente vai ter alguns exemplos nos últimos dias de vida dele. Olha que ele viveu 120 anos. Que a gente talvez vai dizer assim: poxa, a gente fica às vezes bravo, né? No estudo nosso, a gente chegou no último dia e falou assim: Deus não precisava, não podia ter tratado Moisés desse jeito. Por que Moisés não podia pisar na terra prometida, pelo menos, né? Ele implora até o Senhor, mas o Senhor fala: prepara Josué. E que preparo que ele deu? Ele investiu em Josué, ele investiu até o último momento, ele despediu do povo, ele fez um trabalho fantástico. Então, intimidade é saber que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Nós precisamos lembrar de quem está no deserto. Quem está no deserto é Moisés, é o povo, não é Deus. Então, quem precisa um do outro? Não é Deus que precisa de Moisés para conduzi-lo do deserto. É Moisés que precisa de Deus para conduzi-lo do deserto. A outra questão que ele precisa entender é que está no deserto e ao redor dele ele está sendo odiado, perseguido. Então, assim,
o que nós entendemos que Moisés faz é buscar o Senhor porque entende que precisa de Deus, que ele precisa estar próximo de Deus, ele precisa ter um acesso imediato a Deus. O que nós temos é a graça de Deus em se deixar fazer parte deste relacionamento com Moisés. A pergunta talvez que a gente possa dizer nesse tópico aí é difícil ser Moisés, né? Não. Vamos lembrar de uma cena muito importante da história de Moisés. Ele volta do monte, onde passou conversando com Deus, né, durante o tempo que ele estava buscando as tábuas da lei. E quando ele volta, o povo está escandalizado. Primeiro porque viu o monte pegando fogo. Eles viram sinais, trovões, sinais claríssimos de que algo estava acontecendo naquele monte. E o que o povo pediu para Moisés? Seja tu o mediador entre nós e Deus, porque nós não queremos isso. Né? Eles estavam com medo de chegar perto de Deus. O texto diz que o caminho não precisa mais de um mediador. Cristo, ele abriu esse acesso. Nós não precisamos ter medo mais de chegar ao Santo dos Santos. Nós não precisamos ter medo mais dessa comunhão com o Senhor. Né? Só que nós ainda temos a tendência de agir como o povo no deserto. A gente acha que é perigoso chegar perto de Deus, porque a gente acha que Deus é um Deus vingativo, um Deus mau. Infelizmente passa essa história que se eu não fizer tudo certinho, ele vai me punir. Olha, Moisés tentou fugir, Moisés fez coisas erradas, ele nunca deixou de usufruir dessa intimidade. Agora, a intimidade também traz castigo, né? Não é qualquer um que castiga o filho, tem que ser o pai, porque ama. Então, tenhamos o desejo da intimidade, como queremos ter intimidade com alguns dos nossos grandes nomes das redes sociais aí, que a gente quer chegar e mostrar que é quase da família, e tenhamos a intimidade capaz de querer, de entender os propósitos de Deus e aceitar e nos contentar. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque entendeu que em toda e qualquer situação ele tem a presença de Deus com ele. Uau, que coisa linda. E ontem eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Augusto dos Nicodemos e ele falou que todas as pessoas ali foram contras, né? Todos os grupos, ele sofreu muitas oposições, inclusive dos irmãos aí na caminhada dele, né, pastor? Nem sempre caminhar com Deus significa que todo mundo vai ser a favor, né? Ter o apoio das pessoas. Isso é muito claro. O senhor até falou, vai ter, além de correção de Deus, às vezes que Deus corrige o filho que ama, né? E só o pai pode corrigir, essa eu gostei. Tem também essas oposições, né? Eu queria que o senhor falasse para a liderança, quando enfrenta oposições, assim, o que a gente pode aprender com essa mensagem de Moisés? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o tipo de jornada que nós estamos atravessando. Não é fácil deixar o palácio ou a estabilidade do campo para conduzir um povo rebelde no deserto. Não é fácil. Então, quando Moisés entendeu a missão, eu acho que a primeira coisa que, naquele papo, né, lá na sarça, em que Deus fala para Moisés assim, eu vou te conduzir, vou te levar ao Egito e você vai conduzir o meu povo para a terra prometida, acho que a primeira coisa que ele entendeu me dei mal. Me dei mal. Se eu tivesse ficado no palácio, eu teria se eu não fosse hoje o faraó, eu estaria numa posição de príncipe. Difícil, claro, mas eu teria algumas vantagens. Se eu continuar aqui trabalhando com meu sogro, eu estou com a família estabilizada, um ambiente sem inimigos, sem adversário, está tudo bom. Agora, sair daqui e ir para um deserto, conduzir o povo, que quando eu tentei defendê-los, eles se levantaram contra mim. Os meus irmãos se levantaram contra mim. Você imagina liderar esse povo no deserto. Então, ele tinha consciência de que não seria fácil. Talvez por isso tenha tentado fugir. Né? Agora,
quando surgem as oposições, a gente tem algumas ações de Moisés que são muito encantadoras. Olha só, eu separei aqui 7 pensamentos, viu, sobre isso. E conselhos que eu daria para uma pessoa enfrentar a oposição. Eu diria, o primeiro que eu diria é não conte vantagens, né? Você não vai encontrar Moisés em momento algum da sua história falando das coisas maravilhosas que ele fez. É interessante que quando ele tem que falar alguma coisa, ele fala com Deus. Mas até com Deus ele se limita a dizer, né? O que o Senhor falou para mim foi isso. Ele poderia dizer assim, Deus, só lembra que fui eu que o Senhor chamou, fui eu que abriu o Mar Vermelho, fui eu que fiz tantas coisas, o Senhor vai desamparar a gente? Isso por quê? Porque Deus tinha falado com ele que iria matar o povo e fazer dele um novo povo. Moisés diz assim, o pessoal vai olhar para o Senhor e vai dizer o quê? Que o Senhor não teve poder para tirar o povo do Egito. Então, Moisés não era de contar vantagem. E se sem contar vantagem já levava oposição, imagina se ele fosse daquele que ficasse contando o que fez, né? A outra coisa que a gente vê que é muito nítida em Moisés, eu diria, não lute pelo seu cargo. Todas as vezes que alguém se opunha a Moisés, ele colocava diante de Deus e falava, se for a hora, estou pronto para passar para outro. Né? Às vezes a gente luta tanto pelo cargo que esquece da missão. Exatamente. Né? O terceiro ponto que eu colocaria é não trabalhe pelos frutos. Talvez o trabalho mais pesado numa colheita seja aquele que cuida da terra e prepara para a semente. Nem sempre esse colhe os frutos, mas o trabalho dele é o mais importante, porque é ele que faz e dá a garantia para a semente brotar. Às vezes a gente quer ser apenas o trabalhador da colheita, mas Deus pode nos chamar para trabalhar no preparo da terra. Então a gente tem que trabalhar pela missão que Deus nos deu e não pelo fruto final. O quarto ponto é não esquecer quem é o Senhor, quem é o nosso Senhor. Se nós estamos sendo injuriados no trabalho, se temos um trabalho que agrada ao nosso chefe, o nosso chefe vai preferir aquele que trabalha bem e não aquele que fala mais. Então, se trabalhamos para Deus e é o Senhor quem está conduzindo o nosso trabalho, a oposição é um barulho que pode até nos machucar, mas quem tem que nos defender é o nosso Senhor, não é a gente. Né? A outra coisa que eu gosto muito, não esconda os sentimentos. Às vezes a gente sofre e quer reagir. E a nossa reação, ela tem que ser de forma respeitosa, mas tem que ser de forma transparente. Não adianta a gente dizer que está feliz se o coração está triste. Moisés sempre expressou o que ele falava. E expressava primeiramente para Deus. E quando tinha que expressar perante o povo, expressava. Ele quebrou as tábuas da lei, ele chamou o povo de rebelde, mas ele nunca deixou de amar esse povo. Né? Nunca deixar de falar com Deus. Moisés ele era aberto e transparente na sua conversa com Deus. E claro, eu gosto muito de colocar, no meio da oposição, prepare outras pessoas para continuar o trabalho. Porque se não tiver um Josué, né, quem vai assumir o trabalho é um desses opositores. É um desses que lutam contra a visão de Deus. E é muito bom, talvez a gente poderia colocar um outro ponto. Oposição a você, a oposição a quem está liderando, sempre vai existir por pessoas mal intencionadas. Boa, também. Sempre. Né? Agora, quando nós damos mais valor a essas oposições do que a honra que temos em servir na seara do Senhor, nós estamos tirando a honra de quem merece e dando a quem não merece. Né? Isso Moisés fez com maestria. Por isso que ele é um exemplo e um herói da fé para cada um de nós. Né?
Uau, pastor, eu quero anotar cada ponto desse. Que visões, que pontos que representam muito bem características da visão de reino, né? Da visão do reino de Deus. Visão Isso de aí é para a reino. gente guardar, lembrar todo dia, anotar, relembrar, porque a nossa mente esquece rápido, a gente esquece, a gente tem que meditar mesmo, né? E guardar isso no coração. Que presente de Deus essas palavras, essa meditação no hoje. E, pastor, tem mais uma coisinha. Amém. Bom. Queria falar sobre a obediência de Moisés, mas queria que o senhor falasse, se puder falar rapidamente sobre a obediência de Moisés, como a gente pode ter a obediência dele também. Pois é. Olha, eu me lembrei de uma frase quando o pastor, eu era adolescente ainda, né? Estava começando a frequentar a igreja e foi um pastor pregar na igreja e disse assim: toma cuidado com a forma que você pede as coisas a Deus, Ah, é verdade. né? Por exemplo, se você falar assim, Deus me dá a força de Davi, Uhum. ele vai começar a mandar Golias para você, né? Verdade. É. Então, às vezes, a gente quer, por exemplo, falar assim, Deus me dá a obediência de Moisés. Então, prepare. Ele vai te tirar do palácio, vai te tirar do campo, vai mandar você conduzir um povo rebelde, vai colocar o mar vermelho na sua frente, vai te deixar isolado, vai levantar oposição, É. exatamente para provar a sua obediência. Boa. Agora, é muito importante esse tema porque o mundo de hoje é um mundo que nos impulsiona a uma vida que é marcada por três tópicos: rebelião, egocentrismo e hedonismo, É verdade. né? Tudo que tudo que como é que eu diria? Tudo que é padronizado, essa sociedade líquida, né? Se existe algum padrão e se existe algum conceito de certo ou errado, a tendência social é dizer: eu discordo, eu quero fazer o contrário, eu quero quebrar padrões, princípios, valores, e quem mantém algum desses é considerado errado. A outra questão é o que eu quero. Eu estou no centro. O que é o universo? O universo é aquele pedacinho de espaço que está ao redor de mim, né? Então, eu sou o centro do universo. Não tem lugar para Deus quando eu estou no centro. E o terceiro ponto é o hedonismo. Se eu estou no centro do universo e os princípios e valores que são estabelecidos são os meus, eu faço o que me agrada, o que me dá prazer. E muitas vezes a gente quer fazer isso com Deus. Bom, o primeiro ponto para entendermos como devemos obedecer a Deus é quebrar esses princípios. Entender que Boa. não é para ter prazer que Deus nos criou, é para servi-lo. Uau. E nós o servimos por quê? Porque Ele que é o centro do universo. Aliás, mais do que o centro, Ele é o criador do universo, né? Eu sou apenas uma criatura dele, criado e chamado por adoção para ser filho adotivo em Cristo. No sangue de Cristo eu me torno da família. Olha que bênção. Então, vamos ter uma visão clara, né? Não somos chamados para nos rebelarmos, somos chamados para obedecermos, para vivermos para a sua glória. Eu creio que quando nós entendermos isso, obedecer vai ser mais fácil, porque sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos o que ele, o local dele, e sabemos para que ele nos colocou aqui no mundo. Então, independente das circunstâncias, se vier o mar vermelho, Deus vai nos permitir abri-lo também. Mas se não vier nada, Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ponto final. Excelente, pastor. Quero agradecer a Deus por ter falado tanto aos nossos corações com maestria nessa manhã, aqui no Manhã IPP, agradecer a sua participação, dedicar seu tempo conosco. Muito obrigado, em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem um carinho muito grande por você, né, pela sua igreja, pelo nosso corpo de Cristo, né, comunhão juntinho, assim, é uma bênção. Queria te agradecer por ter nos trazido tantas informações, tanta meditação na Palavra de Deus com maestria, com sabedoria. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, Lídia, um privilégio muito grande, um prazer muito grande. Deus abençoe muito a nossa igreja aí em Pinheiros, né? Continue sendo essa igreja abençoada, inspiração para muitas igrejas dentro e fora do Brasil, né?
Deus abençoe a sua vida e estamos à disposição sempre que pudermos corroborar, tá bom? Amém, pastor, amém, amém. Muito obrigada e espero que até uma próxima, né? Com a graça de Deus. Amém, amém. Grande abraço, pastor. Então, até mais, até a próxima. Gente, que bênção, passou voando. Espero que tenha edificado tanto sua vida quanto edificou a minha. A gente fica por aqui, mas amanhã mais um Herói da Fé. Não perca, eu espero por você às 10 horas ao vivo aqui com o Manhã PP. Obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus e até amanhã.